Olá jovens, meu nome é Thiago, sejam bem-vindos ao canal Ciência Elétrica e nesse vídeo nós vamos começar a estudar a aplicação dos capacitores em circuitos elétricos. Nós vamos começar estudando o transitório da fase de carga em circuitos de corrente contínua. Diferentemente do que ocorre com resistores, quando a gente aplica uma tensão num circuito com capacitores, a tensão no capacitor não aparece imediatamente. Isso leva um tempo para acontecer. E isso depende não só do capacitor, bem como do circuito em que ele está ligado. Como há diversos detalhes sobre o comportamento dinâmico da tensão e da corrente num capacitor, eu vou dividir todo esse conteúdo em uma série de vídeos para que você possa compreender de forma bastante profunda, ok? Então, eu peço que você faça a sua inscrição no canal e ative as notificações para que você seja avisado sempre que ocorrer novas aulas. E além disso, pessoal, após a conclusão dessas aulas, acesse na descrição do vídeo, tem um link que você vai lá para o site do canal Ciência Elétrica, onde você vai poder baixar então a lista de exercícios para você treinar e depois eu vou subir um vídeo com a solução desses exercícios para que você possa conferir o teu desempenho, ok? Para a gente começar a estudar o transitório da fase de carga do capacitor, vamos utilizar então o circuito da figura 1, onde temos uma fonte de tensão que alimenta um resistor e o capacitor em série. A chave S será usada para fechar o circuito e iniciar o processo de carga do capacitor. Como vimos no vídeo da aula 53, ao fechar a chave S, a bateria começará a remover, entre aspas aí, os elétrons da placa superior e depositá-los na placa inferior, resultando em uma carga positiva na placa superior e uma carga negativa na placa inferior. Como o capacitor está inicialmente descarregado, a transferência inicial de elétrons é muito rápida, pois como a tensão no capacitor é inicialmente zero, o capacitor vai se comportar como se fosse um curto-circuito. E a corrente é limitada então apenas pelo resistor em série. Observe aí, pessoal, com bastante atenção que no instante que a chave é fechada, toda a tensão então estará sobre o resistor. Lembre, o capacitor está descarregado, não tem nenhuma tensão nele inicialmente. Conforme o capacitor vai sendo carregado, ou seja, à medida com que a tensão entre os seus terminais se aproxima da fonte de tensão, a transferência de carga tem a sua velocidade reduzida, pois vai reduzindo a diferença de tensão no resistor. Quando a tensão entre os terminais do capacitor se iguala à tensão da fonte, não haverá mais transferência de cargas elétricas. E isso é evidente uma vez que, como não haverá diferença de potencial no resistor, a corrente é zero. Esse período de tempo durante o qual a carga está sendo depositada nas placas é chamado de período transitório, ou seja, um período de tempo em que a tensão ou a corrente muda de nível de um estado estacionário para outro. Tanto a tensão no capacitor e no resistor, bem como a corrente, são representados por letras minúsculas, tá, pessoal? Presta bastante atenção nisso, pois agora elas não são mais constantes, e sim variáveis, e terão seus valores modificados ao longo do tempo. Uma vez que a tensão entre as placas está diretamente relacionada à carga nas placas, lembre-se lá, pessoal, tensão é igual à quantidade de carga dividido pela capacitância. A representação gráfica da tensão através do capacitor terá o mesmo formato que uma representação gráfica da carga na placa com o tempo, conforme mostra a figura 2. Conforme eu falei para vocês há pouco, pessoal, a tensão no capacitor é zero inicialmente, certo? Está descarregado, quando a chave é fechada no tempo t igual a 0 segundos. Ela aumenta rapidamente nos primeiros instantes de tempo, olha, ó, crescimento rápido. À medida do que o tempo passa, a carga é depositada a uma velocidade cada vez menor e a variação da tensão diminui. Ela continua a crescer, mas uma velocidade cada vez menor. Quando a tensão no capacitor se iguala à tensão aplicada, dizemos que a fase transitória de carga terminou. A expressão matemática que descreve o comportamento desse gráfico pode ser feita usando a função matemática
exponencial de menos x, ou seja, uma função exponencial que diminui com o tempo, como mostra a figura 3, a curva vermelha ali, tá, pessoal? Observe ali, ó, y é igual a exponencial elevado a menos x. Se a gente substituir ali o x por zero, obtemos exponencial elevado a zero, o que, por definição, resulta em 1. Lembre-se, né? Qualquer número elevado a zero dá 1. Como mostra a tabela 1 e o gráfico da figura 3. Então, observe ali, pessoal, que para x igual a zero, a exponencial de zero é 1. Observando a tabela 1, vemos que, à medida que o valor de x aumenta, a função exponencial elevado a menos x diminui de um valor absoluto até que ela esteja muito próximo de zero, após x igual a 5. Observe ali, pessoal, que para x igual a 5, a exponencial de menos x já é praticamente zero, né? Depois a gente tem um salto grande ali para x igual a 10, onde a gente vê que está cada vez mais próximo de zero. Ainda na tabela 1, podemos ver que o fator exponencial e é 2,71828. Esse número é a base dos logaritmos naturais, que é também conhecido como o número de Euler. Vocês vão encontrar facilmente esse número na calculadora científica, tá? Vocês vão ver um botão com esse E minúsculo aí, tá, pessoal? Outra observação importante no gráfico da figura 3 é a curva para a expressão 1 menos exponencial de menos x, em azul, que é a representação da tensão no capacitor que vimos anteriormente lá na figura 2. Quando a exponencial de menos x é igual a 1, temos 1 menos exponencial de menos x igual a zero, porque nós teremos aí 1 menos 1 é igual a zero. E conforme a exponencial de menos x diminui em valor absoluto, 1 menos a exponencial de menos x se aproxima de 1. Preste bastante atenção nesse comportamento, tá, pessoal? Enquanto para uma função exponencial de menos x, a função ela é decrescente, ela parte de um valor máximo e tende a zero, na função 1 menos exponencial de menos x, ela parte de zero e tende a um valor máximo. Você poderia até se perguntar, ok, tudo bem, tem gráficos, expressões matemáticas e tudo, mas qual a correlação disso com o capacitor? Bom, não podia ser mais simples, pessoal. Com base no comportamento dinâmico do capacitor na fase de carga, temos que a tensão partirá de zero até o valor da tensão da fonte, com base na expressão 1 menos exponencial de menos x. Então, para a tensão do capacitor, basta multiplicar essa expressão pela tensão da fonte E, como mostra a equação 1. Ou seja, tensão no capacitor é igual a tensão da fonte que multiplica 1 menos a exponencial de menos t sobre tal. Mas agora o expoente não é apenas x. Ele agora é o tempo dividido por uma constante tal. Tá? Esse t diferente aí que é uma letra grega tal. E tal, pessoal, ele é o quê? Ele é definido pela constante de tempo do circuito. No caso do circuito que nós estamos estudando, tal é igual a R vezes C. Então, tal é a constante de tempo do circuito e é dado pelos parâmetros dos componentes do circuito. R vezes C, tá? Resistência e a capacitância. Reproduzindo o gráfico da figura 2, mas agora, segundo a equação 1, temos o gráfico da figura 4. Note que a tensão no capacitor não é apenas em função do tempo, e sim também em função de tal. Ou seja, pessoal, o tempo que levará para um capacitor se carregar dependerá dos componentes externos ao capacitor também, ok? Não só do capacitor. Do que vimos até agora, tá, pessoal, lá na tabela 1 e também agora no gráfico da figura 4, nós podemos concluir que o capacitor ele terá a mesma tensão da fonte que está alimentando o circuito após 5 constantes de tempo, ok? Vamos ver agora como é o comportamento da corrente no capacitor. Como podemos ver na representação do gráfico da figura 5 e pela análise feita no circuito da figura 1, sabemos que a corrente máxima no circuito é limitada pela resistência série do circuito. Ou seja, a corrente é elevada no instante inicial da fase de carga do capacitor
e ela diminui conforme ocorre o processo de carga do capacitor. E no final do transitório, a corrente será zero. A dinâmica da corrente é dada pela equação 3. IC, que é a corrente do capacitor, é igual a tensão aplicada no ramo do circuito dividido pela resistência que limita a máxima corrente, ok? Então, ali nessa expressão E sobre R é a corrente máxima do circuito na fase de carga, e ela vai reduzindo a uma taxa exponencial E elevado a menos T sobre tal. Como ali a gente tem o tal, pessoal, sabemos que a taxa de decaimento aí, ela vai estar dependendo da constante de tempo do circuito, que no caso é R vezes C. Pessoal, baseado no que a gente estudou até agora, sabemos que então o capacitor terá 0 ampere após 5 constantes de tempo, ok? Ou seja, quando ele estará então com a máxima tensão aplicada a ele. E observe uma coisa, pessoal, a maior taxa de variação da tensão e da corrente no capacitor ocorrerá na primeira constante de tempo, ou seja, de 0 a tal. Analisando os gráficos da tensão e da corrente do capacitor, sabemos agora que a tensão do capacitor alcançará a tensão da fonte e a corrente vai a zero, uma vez o capacitor carregado. E olhem, pessoal, esse é o comportamento de um circuito aberto, ou seja, um capacitor pode ser substituído por um circuito aberto equivalente assim que a fase de carga de um circuito CC tiver passado. Como mostra aí na figura 6 aí, pessoal. E isso será algo muito útil em análise de circuitos de corrente contínua, em circuitos CC. Outra analogia que podemos fazer é que, no instante que a chave é fechada, ou seja, o capacitor está inicialmente descarregado e a gente fecha a chave. Como toda a tensão da fonte é aplicada no resistor em série, o capacitor se comportará instantaneamente como um curto-circuito. Conforme a gente viu na equação, pessoal, a dinâmica da tensão no capacitor ela é em função de tal. E tal é a constante de tempo do circuito, que depende dos parâmetros do circuito. E ela sempre será diferente de zero, porque sempre haverá uma resistência séria ao capacitor, conforme a gente viu lá na aula 57, onde vimos que o capacitor apresenta uma resistência séria, devido aos aspectos construtivos dele. Em alguns circuitos, o valor de tal pode ser muito pequeno, mas não importando o valor dele, ele sempre existirá e nunca será zero. O resultado disso é que a tensão através de um capacitor real nunca poderá mudar instantaneamente, como ocorria lá com os resistores. Podemos dizer então, pessoal, que a capacitância é uma medida de quanto o dispositivo vai se opor à variação de tensão, tá? E conforme aumenta a capacitância, vamos estar aumentando a constante de tempo do circuito, ou seja, mais tempo será necessário para que o capacitor estabeleça uma tensão entre suas placas igual à tensão da fonte que o está alimentando, ok? Antes da gente ir lá para os exemplos numéricos, vamos ver mais um detalhe importante aí no circuito da figura 1. Uma vez que o resistor e o capacitor estão em série, a corrente através desses elementos é a mesma. Lógico, pessoal, nós estudamos lá em circuitos séries que dispositivos em série têm a mesma corrente. E sabemos que a corrente através de um resistor pode ser determinada pela lei de Ohm. Ou seja, tensão no resistor é igual a corrente do resistor vezes a resistência. Só que nesse caso aqui, como a corrente do capacitor e a do resistor são as mesmas, podemos substituir a corrente do resistor por IC, que é a corrente do capacitor, vezes R. E como agora nós sabemos que IC num circuito capacitivo é tensão dividido pela resistência, que multiplica a exponencial de menos T sobre tal, substituindo então IC lá na tensão do resistor, temos agora que a tensão no resistor é igual a E sobre R vezes a exponencial de menos T sobre tal vezes R. E como a resistência está tanto no numerador como no denominador, podemos ali cancelar, ok? Restando então apenas a equação 4, onde a tensão no resistor é igual à tensão da fonte que multiplica a exponencial de menos T
sobre tal. Lembre-se que exponencial de menos x é uma exponencial decrescente, certo? Então, observe o gráfico da tensão no resistor e ele tem o mesmo formato que a corrente do resistor, que também é a corrente do capacitor. Entretanto, a tensão do resistor começa a um nível de E, ou seja, a tensão máxima, pois a tensão no capacitor é inicialmente zero, e segundo a lei de Kirchhoff, para as tensões nesse ramo, tem sempre que ser satisfeita, né? Então, olha lá, inicialmente a tensão no capacitor é zero, então toda a tensão está no resistor. Quando a tensão no capacitor chega ao mesmo nível da tensão aplicada pela fonte, então a tensão do resistor vai a zero na mesma razão. Não se esqueça, pessoal, a lei de Kirchhoff para as tensões é aplicável a qualquer instante no tempo para qualquer tipo de tensão em qualquer tipo de circuito. Não se esqueçam disso, tá? Se você é novo no canal, saiba que nós temos vídeos sobre isso, tá? Vá na guia de busca aqui do canal e você vai encontrar tudo sobre isso. A playlist que nós estamos trabalhando agora tem o link na descrição e você pode acompanhar desde o início o estudo, ok? Bom, jovens, agora que nós estudamos então os fundamentos teóricos sobre a fase de carga do capacitor, vamos fazer um exemplo bastante completo que aborda tudo que nós estudamos até agora, ok? Lógico que esse conteúdo não se encerra nisso. Vai ter uma lista de exercícios aqui no link da descrição, baixe, tenta fazer, treina bastante, tá, pessoal? Porque vocês sabem que sempre que tem uma lista de exercício é porque eu vou subir um vídeo com a solução dessa lista de exercício para que você possa acompanhar o teu desempenho. E não é só isso, né, pessoal? Após a gente estudar os períodos transitórios do capacitor com relação à fundamentação teórica, eu vou demonstrar tudo isso para vocês na prática. Só que para que vocês acompanhem bem a parte experimental, é necessário que vocês dominem bem os fundamentos teóricos. Você deve estudar não para ficar na média, você tem que estudar para ter algo mais a oferecer. Então eu já sugiro para vocês que façam a inscrição no canal para não perder nenhuma aula. Tem muito conteúdo por vir ainda, ok? Vamos lá. Exemplo 1. Considerando o circuito na figura 8, A. Calcule a expressão matemática para o comportamento transitório da tensão no capacitor, corrente no capacitor e a tensão no resistor se a chave é fechada em t igual a 0 segundo. Para isso, vamos começar calculando, então, a constante de tempo do circuito, né? Que, no caso, é R vezes C. Tá? Todos os dispositivos estão em série. Ao fechar a chave S, teremos, então, iniciado o processo de carga do capacitor com a constante R vezes C. Nesse caso, 8 kΩ vezes 5 microfarads nos dá uma constante de tempo de 40 milissegundos. Aplicando a tensão do processo de carga do capacitor, né? Vamos substituir os parâmetros do circuito nessa equação, onde sabemos que o capacitor estará ao final do processo de carga com a mesma tensão da fonte, 30 volts, ok? Essa então é a expressão que nós estudamos para a fase de carga do capacitor e atribuindo os valores, pessoal. Essa é a expressão que representa, né, ou expressa a dinâmica transitória aí do processo de carga do capacitor. Para a corrente, pessoal, devemos lembrar que é o resistor em série com o capacitor que irá limitar a corrente, né? Que essa é a função do resistor, limitar a corrente. Fechamos a chave S, toda a tensão do circuito estará sendo aplicada no resistor no instante inicial, ou seja, a corrente máxima desse circuito é dada aí por E dividido por R, né? E atribuindo os valores na expressão para a corrente no seu transitório de carga, temos aí então a 30 dividido por 8 kΩ para a corrente máxima, né? Que será então de 3,75 mA, que multiplica com exponencial menos t sobre 40 milissegundos. E a expressão matemática para a tensão no resistor? Temos aquela exponencial descendente, certo? Inicialmente ele partirá então da tensão igual à da fonte e irá decair, certo? De forma exponencial. Atribuindo os valores, teremos 30 volts, que multiplica E com exponencial menos t sobre 40 milissegundos.
B. Faça um gráfico da forma de onda em função da constante de tempo do circuito. Bom, pessoal, a partir da expressão obtida da tensão no capacitor, vamos ter então a exponencial partindo de zero, ou seja, capacitor descarregado, e após ali 5 constantes de tempo, para valores práticos, teremos então nossos 30 volts, ok? E ali, marcação ali para cada uma das constantes de tempo, né? Para 1 tal, 2 tal, 3 tal, 4 tal e 5 tal. Para 1 tal, a tensão no capacitor será então 30, que multiplica 1 menos exponencial elevado a menos 1 ali. Resolvendo aí, pessoal, vamos chegar a 18,96 volts. Para 2 tal, vamos ter ali 25,95 volts. Para 3 tal, então a exponencial nossa vai ser menos 3, que resulta em 28,5 volts. Para 4 tal, vamos ter o expoente menos 4, que resulta em 29,46 volts. E para 5 tal, vamos ter a tensão no capacitor igual a 29,8. Eu sugiro que vocês refaçam esses cálculos, tá? Até para vocês se acostumarem a utilizar a exponencial usando o número de Euler aí. Isso ao longo do tempo vai se tornar bastante natural para vocês. Então tá aí agora o gráfico com os valores definidos para cada uma das constantes de tempo, né? Conforme a constante de tempo vai evoluindo, certo? Observe que no final vamos ter ali 29,8 volts, aproximadamente 30 volts. Na C, pede, faça um gráfico da forma de onda da tensão no capacitor em função do tempo. Então, em vez da gente utilizar a constante de tempo, nós vamos agora utilizar o tempo. Como nós vimos ali, uma constante de tempo, ou seja, tal, vale 40 milissegundos. 2 tal vai valer então 2 vezes 40, 80 milissegundos. 3 tal, 120 milissegundos. 4 tal, 160 milissegundos. 5 tal, 200 milissegundos. Então tá aí, pessoal, o mesmo gráfico lá da tensão no capacitor, agora mostrando a evolução da tensão ao longo do tempo, certo? Mostrando ali já em função do tempo. Analisando então essa resposta, podemos ter que o capacitor estará completamente carregado após 200 milissegundos, né? 5 constantes de tempo, daí 200 milissegundos. D. Faça um gráfico das formas de onda de IC e VR em função da constante de tempo do circuito. Então agora a gente está trabalhando com a corrente no capacitor e a tensão na resistência que está em série ao capacitor. Bom, pessoal, para uma constante de tempo, né, temos então que IC é igual a 3,75 mA vezes o número de Euler expoente menos 1. E para a tensão no resistor ali, vamos ter 30 volts que multiplica o número de Euler com expoente elevado a menos 1, né, para uma constante de tempo menos 1. Bom, aqui nós temos os gráficos, pessoal. Sabemos que então será uma exponencial decrescente, certo? Então ela partirá do seu valor máximo para a corrente. Como essa corrente atravessa o resistor, é onde nós teremos então também o nosso pico de tensão no resistor. Conforme o tempo vai passando, ou seja, vai acontecendo as constantes de tempo ali, vamos ter a exponencial decrescente. Ou seja, a corrente vai reduzindo conforme o capacitor está sendo carregado. Da mesma forma, a tensão no resistor vai reduzindo, uma vez que ela é proporcional à corrente. Se a corrente está reduzindo, a tensão no resistor também estará reduzindo. Vamos ver quais são os valores para cada uma dessas constantes de tempo. Bom, para um tal, atribuindo ali os valores, teremos 1,38 mA e a tensão no resistor 11,04 volts. Ok? Para 2 tal, vamos ter IC é igual a 507,5 microamperes. E a tensão na resistência reduz ali para 4,06 volts. Observe que só foi alterado o expoente ali do número de Euler, né? Para 3 tal, IC é igual a 186,7 microamperes e a tensão no resistor 1,49 volts. Para 4 tal, a corrente no capacitor é 68,7 microamperes e a tensão no resistor
0,55 volts. E por fim, para 5 tal, a corrente no capacitor é 25,3 microamperes e a tensão no resistor 0,2 volts. Ou seja, pessoal, conforme o tempo vai passando, tanto a corrente no capacitor, bem como a tensão na resistência série, tendem a zero. Tá aí, então, os gráficos com os valores calculados aí, pessoal. Mais uma vez, reforçando, façam o cálculo aí do número de Euler com seu expoente para que você pratique bem e isso se torne bastante natural, até mesmo para você entender bem o uso da calculadora de vocês, tá? Bom, e qual é o valor da tensão no capacitor, né, VC, quando o tempo é igual a 20 milissegundos? Então, basta pegar a equação da tensão no capacitor da fase de carga e substituir em T o tempo que a gente quer ali, que no caso é 20 milissegundos. Nesse caso ali, pessoal, o expoente do número de Euler vai ser o quê? Menos 20 milissegundos dividido por 40 milissegundos é igual a menos meio. Ok? Ou seja, pessoal, calculando temos 11,8 volts. Então é interessante porque para qualquer instante de tempo que você queira saber o valor da tensão no capacitor, basta agora apenas substituir o valor de T, uma vez que você tem a expressão para a tensão no capacitor, logicamente para esse circuito. F. Quanto tempo tem de passar antes que possamos considerar que a fase de carga do capacitor terminou? Como nós vimos ali, pessoal, o capacitor demora 5 constantes de tempo para carregar, logo 5 vezes tal, quando tal vale 40 milissegundos, vamos ter 200 milissegundos. E G. Depois de finalizada a fase de carga, quanta carga foi acumulada nas placas do capacitor? Para isso, nós temos que lembrar das aulas anteriores, né, pessoal? Já disponíveis aqui no canal, sabemos que a quantidade de carga acumulada é igual à capacitância vezes a tensão. Nesse caso, temos um capacitor de 5 microfarads, que quando é encerrado o processo de carga, terá 30 volts, resultando em 150 microcoulombs. H. Se o capacitor possui uma resistência de fuga de 10.000 megaohms, qual a corrente de fuga inicial? Assim que o capacitor for retirado do circuito, quanto tempo o capacitor levará para se descarregar totalmente, presumindo uma taxa de descarga linear? Bom, pessoal, temos aí o circuito equivalente para o capacitor, considerando a resistência série dele e também a resistência paralela, certo? Nós já estudamos isso também nos vídeos das aulas anteriores, né? Que existe uma resistência, ou seja, a gente pode utilizar uma resistência em paralelo ao capacitor que representa ali o processo de descarga do capacitor, considerando ele desconectado totalmente de qualquer circuito, né? Todo capacitor vai apresentar uma corrente de fuga e, no caso ali, esse valor da corrente de fuga inicial vai ser a tensão do capacitor dividido pela resistência em paralelo. É a lei de Ohm simples, né, pessoal? Só que nesse caso teremos 30 volts dividido por 10.000 megaohms, o que resulta numa corrente muito pequena, de apenas 3 nanoamperes. Como nós sabemos, pessoal, a corrente nada mais é do que a quantidade de carga dividida pelo tempo, certo? Como nós temos aqui os parâmetros tanto da quantidade de carga acumulada nas placas do capacitor e a corrente de fuga, nós podemos isolar T para obter então o tempo necessário para fazer o processo de descarga do capacitor. Lógico aqui, pessoal, estamos fazendo uma simplificação considerando uma taxa de descarga linear, tá? Então, 150 microcoulombs dividido por 3 nanoamperes resultaria então em 50.000 segundos. Que se a gente for converter isso para horas, né? Teremos que dividir por 3.600, que resultaria em 13,88 horas. Bom, jovens, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, né? Então deixe seu like caso tenha gostado do vídeo e verifique se você está inscrito no canal e ative as notificações para que você não perca nenhuma aula, tá? Pode ficar à vontade aí, né, para deixar um comentário aí com alguma crítica, dúvida ou sugestão.
Forte abraço e até logo!